Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 38. Estando Isabel no 6º mês, foi enviado por Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse-lhe: Deus te salve, cheia de graça. O Senhor é contigo. Ela, ao ouvir estas palavras, perturbou-se e discorria, pensativa que saudação seria esta. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás no teu ventre e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Reinará sobre a casa de Jacó eternamente, e o seu reino não terá fim. Maria disse ao anjo: Como se fará isso, pois eu não conheço varão? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso mesmo o menino que há de nascer de ti será santo e será chamado Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês da que se dizia estéril, porque a Deus nada é impossível. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje nós celebramos a solenidade da Anunciação do Senhor. Demos graças a Deus pelo sim de Maria, serva obediente à vontade divina. Ela, com seu sim, faça-se, inaugurou a nova etapa da história da humanidade. E diante desse mover, queridos irmãos, nosso livro de estudo com nosso professor teólogo Scott Hahn vai nos dizer que quando Maria disse como acontecerá isso, ou melhor, como vai ser isso, Maria não está questionando a capacidade de Deus para lhe dar um filho, mas questiona como esse plano vai se desdobrar. Ao contrário de Zacarias, procede da fé e busca entender a ação de Deus e não duvidar dela. Eu peguei esse trecho aqui que nos ensina, que nos direciona. Por quê? Porque hoje me veio muito assim, diante do plano de Deus para a nossa vida, diante do plano de Deus para a minha casa, para a minha família, para mim, porque Deus, Ele quis que o Verbo se fez carne e habitasse no meio de nós através de uma família, para que a nossa humanidade chegasse à perfeição, à unidade perfeita, onde que nós temos Jesus, que é humano e divino. E nós temos essa graça da humanidade pelo sim de Maria, onde que Maria pisa na cabeça da serpente, porque Jesus chama Maria de mulher 2 vezes, 3 vezes na palavra, não porque está desfazendo do nome mãe, porque o próprio anjo do Senhor chama ela de mãe do meu Senhor. Isabel fala: você vai ser a mãe do Senhor, E Isabel fala: mãe do meu Senhor. Então assim, não é nós que estamos colocando católicos como Maria mãe, Mas nós estamos colocando sim Maria no lugar devido dela, como mãe de Jesus, como ela foi preparada, cheia da graça. Nós estamos vendo aqui o anjo anunciando isso. O anjo é a voz de Deus, então é o próprio Deus dizendo: você foi preparada, você é cheia da graça. O que é uma pessoa cheia da graça? Sem pecado. Então ela está preparada para receber, mas dependia do sim de Maria. Então, queridos irmãos, assim também no plano da nossa vida, o que Deus quer para mim, o que Deus quer para você, depende do nosso sim. De que forma? Eu coloquei aqui: eu digo sim aos planos de Deus para a minha vida e para a minha família. Eu digo sim para que a minha família venha beber desta graça, como você vê ali Isabel bebendo da graça de Maria levou Deus no seu ventre, o Filho de Deus. A Isabel fala: de onde me vem a honra de vir a mãe do meu Senhor? E ali já João Batista se estremece no ventre de Isabel, já recebe ali a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Então, irmãos, é uma presença maravilhosa. E como que eu vou viver isso na minha vida? A perguntinha que nós fazemos no Lectio Divino hoje: eu digo sim aos planos de Deus para a minha vida e para a minha família?
De que forma? Eu coloquei assim: eu busco levar meus filhos para Deus? Eu busco levar a minha esposa para Deus? Eu busco me levar para Deus? De que forma? Na minha ação, no meu viver, no meu falar, no meu proceder. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós só proclamamos, mas nós não dizemos sim para Deus. Maria disse sim e ela teve ação. Ela já foi visitar sua prima, ela já saiu às pressas, ela acreditou no plano de Deus para a vida dela. E aí temos que assumir Deus na nossa vida, na presença na nossa vida. É na convivência no amor, é na convivência com o perdão, é na convivência dos bons ensinamentos. Nós, pai, mãe, filhos, temos a nossa obrigação de transmitir a fé através dos gestos, de transmitir a nossa fé através do nosso falar, do nosso proceder. Mas daí como que eu vou fazer isso? Todos os dias. Me corrigindo, me deixando ser corrigido por Deus, me deixando o orgulho de lado, colocando-me junto naquela situação, lutando junto na situação. Tem horas, irmãos, que nós vamos ter que só rezar. Tem hora que nós vamos ter que só pedir a Deus. Mas tem hora que nós vamos ter que agir. Tem hora que nós vamos ter que falar a verdade. Tem hora que nós vamos ter que respeitar diante da verdade o tempo de cada um. Mas nós temos que viver uma coisa bem simples: a convivência com amor e com Deus na nossa família. É o que eu prezo muito hoje. Eu luto para viver o amor com a minha filha, com meus filhos, com a minha esposa. E quando eu vejo que eu faço algo que incomoda eles, eu procuro me corrigir. Quando eu vejo que eu fiz algo que incomodei o coração deles, que tirou a paz da vida deles, eu, mesmo às vezes, tem vezes que eu estou na razão. Não deixo de falar, mas eu me calo às vezes. Porque tem vezes que você fala muito também. Tem vezes que nós falamos demais. É onde que nós tiramos a pessoa da liberdade dela ir para Deus com o coração. Mas um pequeno gesto, por exemplo, de amor. A pessoa desejava ter algo com ela e você traz sem ela pedir novamente. Ou você viu que ela está cansada de fazer um trabalho e você vai e ajuda ela a fazer aquele trabalho. Irmãos, você vê, o Espírito Santo vai movendo a convivência do amor. Hoje eu ouvi, no Exército São Miguel, dizer assim, que a oração é encontro, a oração é conversa e a oração é diálogo. Então a oração é essas três palavrinhas. Que bonito, né? Às vezes a gente pensa que orar é só falar, mas é o agir também. A nossa oração está no agir. Então, querido irmão, o que eu mostro também para minha família, o que eu deixo entrar dentro da minha casa, né? Aquilo que eu incentivo. Mas dentro da minha casa está tendo muitos problemas, situações adversas que se eu for falar eu estou radicalizando. Mas eu não faço, né? Eu peço com toda a autoridade de pai. Hoje os meus da minha casa já sabem que eu não gosto muito das músicas, sabe? Do mundo, não gosto, não me cai mais, não me aquece. Aquelas músicas que infelizmente hoje em dia é besteirenta. E não vamos dizer, tem músicas, irmãos, assim, que não são besteirenta, que vamos supor que as músicas gaúchas, né, tem umas músicas que não falam palavras grotescas, né, que levam a pessoa a pecar só com as palavras, né. Então, assim, não incentiva o pecado. E eu vejo assim que isso eu limitei bastante dentro da minha casa. Mas não porque eu não gosto, né, porque tem um batuque, é porque eu vejo assim que me leva a pecar, me leva a trazer a brecha para o inimigo. Então eu não estou sendo radical, é uma luta que eu tenho dentro de mim para permanecer com Deus. E se desagrada meu Deus, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para minha casa. Se isso vai levar meu filho para um pecado, eu vou lutar. Mas com Deus eu vou lutar dentro da minha casa. Eu vou dar um bom exemplo. Irmãos, eu cansei de quando meus filhos ouviam, uma época, graças a Deus, hoje estão mais... Estou cuidando assim, de vez em quando eu falo a música, né? Eu falo assim. Mas teve uma época assim que eu tinha que escutar e forçar, não ter, cedia. Hoje, com a graça de Deus, eles perceberam por quê. Eu comecei a sair de perto, eu comecei a não ficar no mesmo ambiente. Eu comecei a me excluir ali para que eu pudesse lutar com as forças que eu tinha. Mas venci devagarzinho. Luto hoje ainda porque o mundo oferece. Você vai assistir um vídeo, tá as musiquinhas lá toda, e a gente não, eu me sinto mal quando eu escuto isso. Então não é que eu não gosto da pessoa, não é que eu não gosto de estar naquele ambiente com as pessoas, mas tem hora que a música, a bebedeira, isso me incomoda. Por quê? Porque me leva a toda a minha situação de pecado, que foi a embriaguez, o excesso. Então, irmãos, tudo isso eu me cuido. Tudo isso eu prezo a minha família para que eles não caiam na mesma tentação que eu caí.
mas eu me uno a Deus, eu me uno à força a Ele. Santo Rosário da Madrugada, momento de oração, Santa Missa, procuro dar bons exemplos, procuro ser um pai que vai dar exemplos de palavras, exemplo no agir, reconhecer que eu erro também, porque talvez a gente entra na soberba e quer ser o santão, né, que eles brincavam comigo. E até ontem a minha esposa falou, eu falei, não, eu não sou mais santão, agora eu estou sendo cristão, né, porque assim a gente se entende o que a gente é, cristão, a santidade vai ser de cada um, com a graça de Deus, né, todos têm que buscar, mas a santidade não é assim, né, eu sou santo, não, a santidade é uma convivência na simplicidade e na humildade. Aquele que se diz que é santo está errado. Ele não pode dizer isso. Ele tem que viver a graça, viver o amor, na humildade, reconhecer que sou falho, reconhecer que peco. E aí, meu irmão, é a busca da santidade, unidade perfeita com Cristo. Coloca a mão no teu coração e diante deste mover de Deus para nós hoje, eu digo sim aos planos de Deus para a minha vida. Você quer ser um homem, uma mulher, um pai, uma mãe, um filho cristão? De que forma? De que forma, irmão? Você aceitando os projetos de Deus para a tua vida. De que forma? Escutando Deus e convivendo com Ele. É muito simples a nossa fé vivida. É a palavra e a convivência. A palavra e a convivência, junto com os ensinamentos da Igreja de Cristo, junto com os presbíteros, junto com o bispo, junto com o Papa, junto com a Igreja de Cristo, nós formamos um membro, um único membro. E nesse membro nós formamos o pequeno membro de Cristo, que é a nossa família, a nossa igreja doméstica. É ali que saem os presbíteros, é ali que sai o bispo, é ali que sai o Papa. Queridos irmãos, cuidemos para que o projeto de Deus nas famílias seja edificado com Deus e não com as coisas do mundo. É isso que o Senhor colocava hoje para mim. Tome cuidado, não ceda ao extremo, não se coloque como um pai ou uma mãe que vai omitir as coisas, mas se coloca como um pai ou uma mãe que vai ser obediente a Deus, com respeito, mostrando o porquê que não, retirando, tendo autoridade. Não, eu não aceito isso, eu não quero isso dentro da minha casa, e eu não quero isso. E ali você firma o teu pé como autoridade. Não estou te desrespeitando, mas aqui tem normas, aqui tem regras. E é do meu jeito, porque esse jeito não é errado. É errado o meu jeito? Ou eu estou omitindo a Deus? Que isso sirva para que a gente possa viver todo momento da nossa vida assim. Eu não posso omitir a verdade que vem de Deus para satisfazer o meu irmão, para satisfazer aquele irmão na comunidade, para satisfazer aquele irmão naquela pessoa dentro da minha casa. Eu tenho que ser verdadeiro com respeito e não também com brutalidade, mas sim centralizado na presença de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Rezemos como a gente sempre faz, finalizando você na sua casa, eu aqui no meu ambiente de oração. Nós vamos rezar um Pai Nosso, 3 Ave Maria, simplesmente para o vídeo não ficar muito comprido. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita